ainda que você esteja no caminho certo, você corre um risco de ser atropelado se estiver sentado sobre ele. Portanto, teu foco deve ser centrado no progresso, jamais na tua perfeição. Porque está escrito que nós estamos num processo de aperfeiçoamento e isto durará até a breve vinda do Criador de todas as coisas. Epístola de Paulo aos Filipenses 1, verso 6. Por estas e outras coisas, alguns não se julgam especiais, mas eu posso dizer para você, seguramente, que você é especial. Sim, porque aquele que te escolheu não erra. João 15,16. E ele enxerga em você o que ninguém vê, seu coração. E o que há nele, o potencial que você mesmo tem abafado porque está lhe faltando coragem para praticar as promessas. 7.486, digo de passagem. 1 Samuel 16, verso 7. E João 11,40. Evangelho. Tudo neste mundo contribui para que cada um de nós venhamos a nos sentir inferiores. Eu não preciso ser filho de profeta para saber disto. Talvez você não também. E aquele que nos conhece melhor que nós mesmos, por compaixão, por piedade de nós e premeditada presciência, a divindade concordou em deixar a iniquidade minha, tua, de todos nós, descansar sobre ele. Olha o texto, Isaías 53, 6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Eu disse todos nós, 100%. Cada um se desviava pelo seu próprio caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Iniquidade, para aqueles que têm dúvida, é transgressão da lei. É um atentado contra a santidade de Deus. A mesma santidade que ele jurou que cumpriria aquilo que ele prometeu. Salmo 89, 35. Eu amo esta promessa. E esse Jesus de Nazaré e seu próprio Pai foram capazes de antever os resultados carregados de poder do sacrifício que ele haveria de prestar no Calvário. Disto falei ontem, mas eu reafirmo hoje. Deus, que vê o fim desde o princípio, conforme textos já te passado. Isaías também 46, 9 e 10. E 14, 29 do Evangelho de João. Ele viu um número humanamente incontável de todas as gerações, de pessoas que iriam crer no sacrifício remidor de Cristo, iriam aceitá-lo como seu único e suficiente Salvador, iriam lavar-se no sangue de seu sacrifício pela fé, porque o justo vive pela fé. Pessoas libertas, porque se o Filho de Deus os libertar, sereis verdadeiramente livres. 8:37, 36 ainda melhor do Evangelho de João, porque ele, sendo a verdade, João 14:6, apresentaria essa verdade para libertar a todos que tivessem anseio de conhecê-la. 8:32 do Evangelho de João. E o verso 12 deste mesmo capítulo. Livres, libertas das cadeias deste mundo, dos preconceitos, dos sofismas encardidos pelo pecado, essas pessoas passariam a ser felizes. Elas seriam dotadas da alegria da salvação e iriam clamar a Deus por um espírito voluntarioso. Salmo 51, 12. Para fazer aquilo que o mestre de todos veio para nos ensinar.
a fazê-lo também. Primeira Epístola de Pedro 2:21. 13, verso 15 do Evangelho de João. Mateus 20, versos 26 a 28. Fantástico. Aqui está sendo desenhado o mapa da felicidade, das promessas. Como alcançar 7.486. E eu sempre que falo delas, eu sou obrigado a testemunhar para você que eu estou, apesar de engatinhando, ou quase aprendendo a engatinhar, vivendo as minhas promessas, porque eu as tomo para mim. Você deve tomar para você, quando você reclamá-las diante do Pai. Amém? Então, experimenta qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a tua vida. Mas isto não chegou até você através de uma graça sem valor. Você não imagina o valor do que isto significa, quanto custou aos céus, em especial ao Pai de Cristo, e meu e teu também, quando você assim o aceita. Então eu preciso voltar ao livro do profeta Isaías, o mesmo capítulo 53, e no verso 10 está escrito: todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Pelo que lhe direi, a parte de muitos, lhe darei essa parte. Amém? E com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. E foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Este texto confirma que Deus viu tudo, que o Calvário não foi um acidente, que a cruz não foi algo inesperado, que a morte de Cristo não foi uma surpresa para os céus, que sua terrível dor excruciante não aconteceu ao acaso desta vida. Tudo foi milimetricamente palmilhado por Deus, porque de tudo isto dependeria a sua maior conquista, a tua eternidade. E ela começa quando você descobre. É tão simples. João 17, verso 13. Que até uma criança pode começar a vislumbrar o que significa eternidade. Deus sabia de tudo e o preço que pagaria para você ter tudo o que Ele queria te dar. Mas precisava que o preço fosse pago, como foi escrito em 19:30 do Evangelho de João. Tetelestai é um termo grego. Está pago. Alguns dizem que está consumado. E eu concordo também. O Salmo 22 tem por título: o Messias sofre, mas ele triunfa. E dentro daqueles que acompanham esse canal e querem atingir uma performance mais elevada, eu apelo a você que encontre um tempo neste dia, atrelado a estes textos que eu lhe passo, para refletir no Salmo 22. Amém? O resultado vai ser mais áureo, porque Ele, o Senhor, estava disposto a suportar a cruz e sofrer a tua vergonha. Hebreus 12, 1-3. Portanto, nós também, diz o apóstolo, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que de tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Tem uma carreira proposta.
para você. É o propósito de Deus para a tua vida, para dar sentido à tua existência, para te tornar um homem, uma mulher de Deus, para te fazer feliz a toda prova, e uma vida de verdade, olhando para Jesus, autor e consumador da tua fé, o qual pelo gozo que ele tinha à destra do Pai, porque para ele estava proposto isto, suportou a cruz, desprezando a afronta, assentou-se à sua mão direita no trono de Deus. Considerem, pois, aquele que suportou tais tradições dos pecadores, as minhas, as tuas, meu irmão, contra si mesmo, para que eu e você, e quem estiver conosco, não enfraqueçam, desfalecendo em seus próprios ânimos. O verso 4 diz, a primeira parte: ainda não resististes até o sangue. Esse é tema para outra conversa. A Escritura da verdade garante que, em virtude do sacrifício de Cristo, a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos, que eu te acabei de recitar em Isaías 53:10. Isto é o plano da salvação, que produzirá frutos eternos em todo o mundo, cumprindo assim o propósito de Deus. Apocalipse 7, versos 9 a 17. A visão dos mártires na glória, onde Deus quer que você esteja. Mas a glória começa aqui agora, como alguns perguntam. E Jesus disse, quando ensinava aos seus discípulos: nisto é glorificado meu Pai que está nos céus, que deem frutos, muitos frutos, e assim sereis meus discípulos. E a estes ele virá buscar, os que entraram para a sua obra. O livro Atos dos Apóstolos, página 33. Eu glorifico o Pai quando eu dou frutos, e quando eu o faço, eu estou vivendo a glória do Pai. É algo fantástico o que acontece no coração dos que estão trabalhando para a glória de Deus. O Sermão da Montanha também fala algo de prática idêntica. Assim resplandeça a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. 5,16 do Evangelho de Mateus. Ao você entender o que significa a garantia que você tem acesso às promessas de Deus, que cada uma está garantida e selada nos acontecimentos do Calvário, então você pode e deve buscá-los para você. Romanos 15:13 diz: ora, o Deus de esperança encha vocês de todo gozo e paz e crença, para que abundem em esperança pela virtude do Espírito Santo. Olha que texto extraordinário, mas nós não paramos para entender o que está escrito. Porque o Senhor determinou que toda alma que lhe recebe a palavra sempiterna, onipotente, que jamais passará, esta palavra eu me refiro, tem o seu gozo, a sua paz, tem o seu contínuo poder mantenedor. Homens e mulheres, tais serão sempre levados para junto dele, não somente quando perante ele se ajoelham em oração, meu irmão, mas quando se empenham nos afazeres da vida, minha irmã. Para eles preparou
junto a si um lugar de repouso, onde a vida é purificada de toda rusticidade, toda aspereza, por meio dessa comunhão ininterrupta com Ele, Jesus. São coobreiros seus no seu mesmo trabalho vitalício. Amém? Romanos 15, ou melhor, 16, 25, também diz: ora, aquele que é poderoso para confirmar a vocês segundo o meu evangelho, diz o apóstolo, e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério que desde tempos eternos esteve oculto, mas que se manifestou agora e se notificou pelas escrituras dos profetas, segundo a ordem do Deus eterno, a todas as nações para a obediência da fé, sem a qual é impossível agradar a Deus. Também o Review and Herald, 23/10/1900, uma maravilhosa publicação periódica. Aqui eu lhe passei a abertura da sua garantia, aonde você pode encontrar a seiva da promessa. Mas nós só estamos começando. Não perca amanhã, porque nós temos que sentir na própria carne o que significa. Tanto eu a minha, como você a tua vitória, a tua garantia, que foi empenhada, sim, empenhada. Efésios 1,14, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. É algo extraordinário para mentes comuns poder compreender. Mas é pela fé que você vive. Em oração, Deus vai colocar no teu coração o que está colocando naqueles que querem viver uma novidade de vida, viver os melhores dias, atingir os maiores progressos da sua vida espiritual e transformarem-se numa verdadeira testemunha que Ele vive dentro de você. Pai, é extraordinário. É um mistério para o mundo, mas para aqueles que o Senhor orou, como relatado na oração sacerdotal de Cristo. Não oro pelo mundo, mas por aqueles que o Senhor me deu, ó Pai, disse Jesus, porque eles são teus. Não oro para que os livre do mal, mas para que sejam blindados deste mundo maléfico, terminal, capazes de suportar as afrontas desta vida, sentindo o gozo da eternidade, que já paira no coração daqueles que creem, por esperarem nele, renovam suas forças e subirão como asas, como de águias. Pai, tome as nossas famílias, tome nossas batalhas pessoais e familiares, tome muitos com dificuldades financeiras, alguns graves, e ajuda-os a entender que o primeiro passo para que tudo isto seja arrastado e ficado para trás de nossas vidas, é necessário crer e confiar que nada nos faltará enquanto o Senhor for nosso pastor, e que tudo nós podemos transpassar enquanto estivermos naquele que nos fortalece. E os resultados certamente colheremos quando então levantarmos do caminho que nós sentamos e praticarmos a fé. Em nome de Jesus. Amém. Amados, mais uma vez eu lembro, inscrevam-se no canal, vocês que não são inscritos ainda. Compartilhem para que outros possam ter acesa a chama da esperança. Coloque um like ou dislike, você escolhe. Acione o sininho, por favor. E um comentário é muito importante, por mais breve que possa ser. Nos ajude
a esparramar as boas novas do Evangelho. E seja muito, muito, muito abençoado, abençoada, em nome de Jesus. Gratidão é a minha palavra final. Amanhã estaremos juntos. Não perca o passo, porque os melhores dias estão por vir para aquele que crê. Amém?